Olá, o meu nome é Lara e eu estarei apresentando sobre o trabalho explorando o investimento em fundo imobiliário do agronegócio no Brasil com uma abordagem de análise de portfólio do Markowitz, Engenharia Econômica. Esse artigo foi idealizado por mim, Lara Iex Leal, e pelo Nilson Brandalize. Hoje, na atualidade, poupar dinheiro é uma atividade muito desafiadora para o brasileiro e existem aqueles que utilizam dos investimentos para poder fazer com que a sua renda tenha uma rentabilidade maior do que ela normalmente teria ficando parada. Hoje, poupar, o brasileiro quando escuta poupar, ele foca muito na caderneta de poupança, que é um dos pontos de investimento que está sendo mais utilizado pelo brasileiro. Mas é um tópico de investimento que não tem tanto risco e não tem tanta rentabilidade comparado com outros tipos de investimento. Mas exatamente pelo perfil do brasileiro, ele está sendo muito mais utilizado. Porque cada tipo de investimento depende do risco da pessoa que está utilizando. Então, se você é um pouco mais ousado, você está propenso a ter um risco um pouco maior. E assim depende da pessoa. Por isso, o interesse de realmente analisar os investimentos e quais são os riscos que estão voltados a cada um deles. Então, você pode considerar um certificado de depósito bancário, um recibo, um fundo de investimento, cada um com o seu risco associado. Então, a tecnologia hoje ela vem sendo uma forma de poder impulsionar o mercado financeiro para poder pegar uma parcela um pouco maior do brasileiro, uma parcela um pouco maior do próprio público em geral. Então, analisar os investimentos, aqui no caso voltado para o agronegócio, é uma forma de criar uma carteira de investimento que seja considerada ideal e poder analisar junto com ela o risco e o retorno que tem dentro dessa própria carteira. Então, analisar esses riscos da carteira e aplicar a teoria de Markowitz para poder criar essa carteira considerada ideal. Para isso, foi feito um procedimento metodológico, onde foi levantado os dados, feito o cálculo do risco e do retorno, avaliado o risco e o retorno da carteira de investimento, ou seja, considerando quais são os investimentos e a porcentagem que esses investimentos eles estão relacionados para poder fazer uma carteira que seja considerada ideal. Então, para isso, no final, esses riscos avaliados criaram essa carteira. Então, para poder fazer essa análise, foi separado 5 tipos de ações, 5 tipos de fundos imobiliários. Foi feito o levantamento de qual que era a média de variação, qual que era o erro padrão, o desvio padrão e o coeficiente de variação de um fechamento para o outro, para ter uma noção de qual que era a variabilidade dessas ações. Após foi analisado qual que era a matriz de correlação entre essas ações, entre esses fundos de investimento, ou seja, quanto que um aumentava quando o outro diminuía, qual que era a interação, qual que era a correlação entre essas ações, para poder dizer qual delas era mais interessante para fazer uma carteira. Após feito isso, foi possível analisar realmente o risco e o retorno na matriz de risco e retorno, no gráfico de risco e retorno, dizendo quais ações que seriam mais interessantes para você poder criar uma carteira de uma forma em que o risco e o retorno seja equilibrado. Muito obrigada.